Port Royal não cheira a mar, cheira a dinheiro molhado. A rum barato, a suor velho, a pólvora que entrou na madeira e nunca mais saiu. Cheira a carne salgada aberta em barris, a peixe seco, a couro encharcado, a açúcar mascavo grudando nos dedos. E, por cima de tudo, um cheiro de lama quente, porque a cidade inteira parece assentada sobre um pântano de promessas. Uma faixa de areia na Jamaica, um porto fundo, água calma e uma multidão de homens que vivem como se amanhã fosse sempre uma hipótese distante. O sol do Caribe não ilumina, ele faz brilhar as telhas, as lâminas, os botões de latão, as moedas recém-passadas de mão em mão, e quando a tarde cai, a luz vira cobre, e as sombras alongam as fachadas tortas das tavernas, onde se fala inglês com sotaques de Bristol, de Londres, de Barbados, e se fala também francês, holandês, espanhol, às vezes em pragas, às vezes em súplicas. É um lugar onde a língua muda conforme o preço do dia. Port Royal, na década de 1660, é uma fábrica de bucaneiros. Não no sentido romântico de bandeiras negras e juramentos teatrais, mas no sentido mais prosaico e mais cruel. Um sistema que transforma fome em tripulação, rancor em coragem e informação em ouro. Um sistema que precisa de guerra, ou pelo menos de uma guerra pela metade, aquela guerra que não se declara em Londres com trombetas, mas se pratica em ilhas e canais com cartas de corso, com tolerância, com olhos fechados e mãos estendidas. A Jamaica tinha sido tomada pelos ingleses em 1655, arrancada da Espanha num golpe que, no papel, parecia uma conquista imperial. Na prática, era um posto avançado vulnerável, cercado por inimigos, dependente de suprimentos, e com uma população que precisava ser alimentada e paga. A ilha não era só uma plantação em potencial. Era uma base, e uma base para sobreviver precisa de dentes. Os dentes eram esses homens. Homens que vinham de todo canto do Atlântico inglês, marinheiros desempregados, desertores, artesãos falidos, soldados que não se adaptaram à paz, aventureiros que não tinham herança e também criminosos que preferiam o risco do mar ao laço da forca. Alguns tinham cicatrizes de batalhas europeias, outros tinham apenas a pele curtida de quem passou anos puxando cabo e respirando sal. Muitos tinham uma coisa em comum: não possuíam nada que os prendesse, nem terra, nem família, nem reputação a preservar. E isso, num mundo de impérios, é uma forma de liberdade que assusta. O bucaneiro não nasce no convés, ele nasce na margem. Nasce na fronteira onde a lei é uma carta dobrada no bolso e a moral é uma conta a pagar. A palavra bucaneiro carrega uma história de fumaça e carne. Os bucaniers, caçadores que defumavam carne em grelhas de madeira, nas ilhas e costas, vendendo provisões para navios. Mas no Caribe inglês, o termo vira outra coisa. Vira sinônimo de homem armado que vive de atacar o comércio espanhol, de capturar navios, de saquear portos, de arrancar resgates, às vezes com autorização, às vezes sem, quase sempre com uma desculpa pronta. E a desculpa muitas vezes é a própria geografia. O Império Espanhol, no século XVII, é vasto como um mapa aberto sobre uma mesa. Linhas que vão do México ao Peru, das Antilhas à Flórida, e daí para a Europa em comboios de prata. Mas vastidão não é o mesmo que controle. A Espanha tem fortalezas, tem rotas, tem burocracia, tem fé, tem orgulho. Tem também distâncias que engolem ordens e atrasam socorros. Tem guarnições mal pagas. Tem postos avançados que vivem de remessas incertas. Tem uma logística que depende de ventos, correntes e de uma disciplina que nem sempre existe. E aí entra Port Royal. Port Royal é o lugar onde a carta náutica manchada ganha vida. Um mapa no Caribe não é um desenho bonito. É um instrumento de caça. Linhas de latitude, nomes de ilhas, recifes marcados com cuidado, canais estreitos onde um navio pesado encalha e um navio leve passa, correntes que empurram para o norte, ventos alísios que sopram com regularidade quase cruel. Quem sabe ler isso tem poder. Quem não sabe vira presa. A carta náutica, porém, não fica limpa. Ela se mancha de gordura de vela, de vinho derramado, de sangue seco no canto, de cinza de cachimbo, e cada mancha é uma lembrança. Aqui perdemos um mastro, ali capturamos um mercante, naquele canal escapamos por pouco de uma fragata espanhola. O mapa promete fortuna, mas também aponta sempre para o mesmo destino: fogo, reféns e fuga. É nesse mundo que aparece Robert Searle. O nome dele surge nas fontes como o de um bucaneiro inglês ativo no Caribe, associado a Port Royal, e isso já diz muito,
Porque Port Royal não é apenas um endereço, é uma rede. É um mercado de informação. É um lugar onde um capitão pode entrar numa taverna e, em uma noite, descobrir que um galeão atrasou, que um porto está com pouca pólvora, que um governador brigou com seus oficiais, que um comboio vai sair com escolta menor. Nada disso vem de um único espião elegante. Vem de marinheiros que ouviram conversas em docas, de prisioneiros soltos por resgate, de comerciantes que compram e vendem rumores, de desertores espanhóis que preferem a incerteza inglesa à disciplina de seus próprios quartéis. Surly é produto desse ecossistema. Um homem que aprende a navegar não apenas pelo mar, mas pela economia do saque. Porque saquear, no Caribe do século XVII, não é simplesmente atacar e pegar o que der. É um negócio. Um negócio de alto risco, com contabilidade própria, com contratos improvisados, com regras internas que tentam impedir que a ganância destrua a tripulação antes do inimigo. Reunir homens é o primeiro desafio. Um capitão precisa de reputação, não de virtude, mas de competência. Precisa ser conhecido como alguém que volta com lucro, precisa ser temido o suficiente para manter disciplina e respeitado o suficiente para que os homens aceitem segui-lo até águas perigosas. Em Port Royal, a notícia corre rápido. Quem divide bem o saque atrai voluntários. Quem trapaceia acaba com uma faca entre as costelas ou com um navio vazio. E dividir bem não é um detalhe, é a diferença entre uma tripulação e uma multidão. Os bucaneiros costumam operar com acordos de partilha. Cada homem tem direito a uma parte e certas funções recebem mais. O capitão, o piloto, o cirurgião, o carpinteiro, há compensações para ferimentos. Perder um braço, uma perna, um olho, pode render uma quantia específica. Isso não é humanitarismo, é pragmatismo. É uma forma de dizer ao homem que vai subir numa muralha sob fogo de mosquete: se você cair, sua perda não será esquecida. É também uma forma de manter a tripulação coesa quando o sangue começa a escorrer pelo convés, e o sangue escorre. Sempre, a vida no mar é uma sequência de desconfortos que somados viram tortura. A água doce apodrece em barris. O biscoito duro cria larvas. A carne salgada é tão salgada que racha a boca. O escorbuto ronda como um fantasma. Gengivas inchadas, dentes caindo, feridas que não cicatrizam. A disciplina precisa ser mantida com uma mistura de medo e promessa. E, no meio disso, o capitão precisa tomar decisões rápidas. Quando perseguir, quando recuar, quando arriscar um canal desconhecido, quando esperar por uma presa que talvez nunca venha. Searle, para se tornar alguém capaz de liderar um ataque grande em 1668, precisa ter passado por esse aprendizado. Não é um aprendizado de escola. É um aprendizado de tempestade. Um bucaneiro aprende a ler o céu, aprende a sentir a mudança do vento antes que ela apareça na vela. Aprende a reconhecer pelo cheiro quando a terra está próxima. Aprende a distinguir no horizonte a silhueta de um navio mercante pesado e a de um navio de guerra mais ágil. Aprende a usar a noite caribenha, quente e escura, onde o mar parece óleo e o som viaja longe. Aprende a calar uma tripulação inteira para que um remo não denuncie a aproximação. E aprende, sobretudo, a depender de informação. A informação é a moeda mais valiosa de Port Royal, mais valiosa que açúcar, mais valiosa que tabaco. Porque açúcar e tabaco precisam de navios, de mercados, de paz relativa. A informação não. A informação prospera no caos. E o caos, na década de 1660, é quase uma política. A Inglaterra e a Espanha vivem uma relação de rivalidade que oscila entre guerra aberta e hostilidade permanente. Mesmo quando tratados são assinados, o Caribe continua sendo um tabuleiro, onde governadores coloniais agem com autonomia, onde a distância de Londres e Madrid permite interpretações convenientes. Um governador inglês na Jamaica pode tolerar, ou até incentivar, ataques a interesses espanhóis, porque isso enfraquece o inimigo e enriquece a colônia. E, ao mesmo tempo, pode negar responsabilidade quando a diplomacia exige. É a ambiguidade como ferramenta de Estado. Para o bucaneiro, essa ambiguidade é oxigênio, mas também é veneno. Porque hoje ele pode ser útil, amanhã pode ser um problema. Em Port Royal, a linha entre corsário e pirata é fina como papel molhado. Uma carta de corso, quando existe, dá uma aparência de legalidade. Autorização para atacar navios de uma potência inimiga. Mas a guerra muda, os tratados mudam, e o homem que ontem era útil pode virar criminoso, sem que ele tenha mudado nada além do alvo. E, no mar, a diferença entre ser recebido com um copo de rum e ser enforcado no cais pode depender de uma notícia que ainda não chegou. Surly navega nesse mundo.
Um mundo onde a lei é lenta e o canhão é rápido. E Port Royal oferece mais do que tolerância. Oferece infraestrutura, docas para reparar cascos, carpinteiros que sabem trocar tábuas apodrecidas e calafetar fendas com estopa e piche, ferreiros que consertam ferragens, que fazem ganchos, que ajustam fechaduras, armazéns onde se compra pólvora, chumbo, pavios, taverns onde se recruta homens e se gasta o que ainda nem foi roubado. E, talvez o mais importante, compradores. Porque saque não é dinheiro até virar dinheiro. Um navio capturado pode estar cheio de mercadorias, couro, cacau, açúcar, tecidos, vinho, ferramentas, até imagens religiosas e objetos de prata. Mas isso precisa ser vendido, precisa ser lavado no mercado colonial, precisa ser transformado em moeda, em crédito, em bens que possam ser usados. Port Royal tem comerciantes dispostos a comprar barato e vender caro. Tem gente que não pergunta de onde veio, ou pergunta apenas para ajustar o preço. E há também o resgate. O resgate é uma engrenagem central desse mundo. Capturar pessoas, oficiais, comerciantes, moradores de uma cidade e exigir pagamento pela libertação. Isso cria um tipo de violência calculada. Não é a violência do massacre indiscriminado. Embora massacres aconteçam, é a violência que mantém o refém vivo, porque ele vale. É a violência que transforma famílias em contas a pagar, que transforma cidades em caixas registradoras sob ameaça. Para um bucaneiro, o resgate tem vantagens. É mais leve que mercadoria. Não ocupa porões, não apodrece, não precisa de comprador. É dinheiro, ou promessa de dinheiro, que pode ser negociado. E, em lugares onde a Espanha tem postos isolados, com pouca capacidade de defesa e muita necessidade de manter a população, o resgate vira uma arma. Searle, mais tarde, vai usar essa lógica de forma brutal, mas antes disso ele precisa existir como capitão num mar cheio de concorrentes. Porque Port Royal não é um clube exclusivo, é um enxame. Há capitães ingleses, franceses, holandeses, há homens que se chamam privateers, com orgulho, e homens que aceitam pirate como destino. Há alianças temporárias, expedições conjuntas e há traições. Um capitão pode prometer dividir o saque e, na primeira oportunidade, fugir com a melhor parte. Um piloto pode vender uma rota para dois lados. Um prisioneiro pode mentir para ganhar tempo. Um governador pode mudar de humor conforme a carta que recebeu da metrópole. E no meio disso existe a Espanha. A Espanha, para os ingleses da Jamaica, é ao mesmo tempo inimigo e fonte de riqueza. É o império que tem prata e rotas. É o império que tem cidades costeiras com armazéns. É o império que tem navios mercantes carregados. É também o império que tem fortalezas e soldados e que pode reagir com violência. Mas reagir muitas vezes demora, e essa demora é a janela pela qual os bucaneiros passam. A carta náutica manchada sobre a mesa de uma taverna é quase um altar. Um capitão aponta com o dedo sujo de tabaco. Aqui, a corrente ajuda. Ali, há recifes. Aqui, um canal estreito onde um navio espanhol grande não entra. E os homens ao redor escutam como se fosse um sermão. Não é fé, é cálculo. Searle, associado a Port Royal, é um desses homens que sabem transformar cálculo em ação. Ele não é lembrado como um filósofo do mar. É lembrado por um golpe específico, em 1668, quando lidera um ataque que saqueia Santo Agostinho, na Flórida espanhola. Mas para entender como alguém chega a isso, é preciso sentir o que Port Royal faz com um homem. Port Royal recompensa a audácia, mas pune a hesitação. Um capitão que fica muito tempo sem presa perde a tripulação. Os homens desertam para outro navio, para outra promessa. A comida acaba, a disciplina se dissolve, o navio apodrece. E pior, a reputação morre. No Caribe, reputação é capital. Sem ela, ninguém embarca com você. E sem tripulação, você não é capitão. É apenas um homem com um casco vazio. Então o capitão precisa de alvos. Precisa de rotas, precisa de oportunidades. E as oportunidades na década de 1660 estão por toda parte, mas não são iguais. O circuito mais comum de presas está nas rotas comerciais mais óbvias. Navios entre Havana e Veracruz, entre Cartagena e Espanha, entre as ilhas e o continente. Mas esses caminhos também são os mais vigiados. A Espanha aprende, a Espanha escolta, a Espanha arma seus navios. E quando perde, fica mais alerta. Atacar fora desse circuito é mais arriscado. Exige navegação mais longa, exige informação mais específica, exige coragem para ir onde poucos vão. Mas também oferece algo que Port Royal valoriza acima de tudo: surpresa. Surpresa é o que permite que um grupo de homens mal pagos, em navios muitas vezes inferiores, derrube uma guarnição e saqueie uma cidade. Surpresa é o que transforma um posto teoricamente protegido em um lugar vulnerável.
Surpresa é o que faz um império parecer lento. E Port Royal é uma escola de surpresa. Os bucaneiros aprendem a se mover rápido, a usar embarcações menores quando necessário, a desembarcar em praias afastadas, a marchar por mangues e trilhas, a atacar ao amanhecer quando os sentinelas estão cansados. Aprendem a capturar um pescador e arrancar dele informações. Aprendem a usar prisioneiros como guias. Aprendem a fazer o inimigo acreditar que o ataque virá de um lado enquanto vem do outro. Mas nada disso funciona sem disciplina. E aqui está a contradição que define homens como Serlo. Para vencer, ele precisa de ordem. Precisa que homens bêbados obedeçam. Precisa que no momento do ataque ninguém dispare antes da hora. Precisa que os grupos se movam como uma lâmina, não como uma turba. Precisa que o piloto mantenha o navio fora dos recifes. Precisa que o carpinteiro conserte o que quebra. Precisa que o cirurgião corte e costure sem hesitar. E ao mesmo tempo, para lucrar, ele precisa de caos. Precisa que a fronteira seja confusa. Precisa que a guerra seja ambígua. Precisa que a Espanha esteja esticada demais. Precisa que governadores ingleses fechem os olhos. Precisa que o mercado de Port Royal compre o que ele traz. Precisa que a violência seja tolerada como necessidade. Ele vive dessa tensão. Ele é, ao mesmo tempo, organizador e predador, e isso molda o tipo de liderança que um bucaneiro precisa exercer. Não é liderança de quartel europeu, com uniformes e hierarquia rígida. É liderança de homens que escolheram estar ali e que podem escolher sair. É liderança que se sustenta em promessas e medo. Um capitão precisa ser generoso o suficiente para manter lealdade, mas duro o suficiente para impedir motins. Precisa ser rápido para punir traição, mas inteligente para não punir demais e criar inimigos internos. Precisa ser, em certo sentido, político. Port Royal é um laboratório de política violenta, e a política começa no cais. Imagine o cais de Port Royal num dia de chegada. Um navio entra no porto com velas gastas, casco marcado, talvez com um remendo improvisado. Homens magros, queimados de sol, descem com passos que misturam alívio e arrogância. Alguns carregam fardos, outros carregam armas. Há prisioneiros? Há mercadorias? Há histórias. Sempre há histórias. As histórias são parte do pagamento. Um capitão que volta com uma boa história aumenta seu valor. Pegamos um mercante espanhol perto de tal ilha. Escapamos de uma fragata por pouco. Marchamos por terra e tomamos um depósito. Cada detalhe vira moeda social. E, em Port Royal, moeda social vira tripulação na próxima viagem. Serlo, para ser lembrado, precisa ter acumulado esse tipo de capital. Mesmo que os registros não contem cada captura, o fato de ele liderar um ataque grande em 1668 sugere que ele já era visto como alguém capaz. Ninguém entrega homens, pólvora e navios a um desconhecido para uma empreitada arriscada. O Caribe pode ser caótico, mas não é ingênuo. E há outro elemento, a própria Jamaica. A colônia inglesa precisa se afirmar, precisa mostrar que não é apenas um posto frágil. Precisa de riqueza para atrair colonos, para pagar soldados, para construir defesas. E, enquanto a economia de plantation ainda está se consolidando, o saque é uma fonte rápida de recursos. É dinheiro que entra sem precisar de anos de cultivo. É riqueza imediata. Isso cria um incentivo estrutural para tolerar bucaneiros. Não é que todos os governadores sejam piratas de casaca, mas muitos entendem a matemática. Um bucaneiro bem-sucedido gasta em Port Royal. Compra rum, compra roupas, compra armas, paga dívidas, suborna oficiais, contrata carpinteiros. O dinheiro circula, a cidade cresce e, com ela, cresce a capacidade inglesa de permanecer na ilha. Port Royal, então, não é apenas um refúgio, é um motor econômico. E como todo motor, ele precisa de combustível. O combustível é a presa espanhola. A Espanha, por sua vez, vê isso como uma ferida aberta. Cada ataque é uma humilhação. Cada navio capturado é uma perda econômica. Cada cidade saqueada é um golpe no prestígio imperial. E prestígio no século XVII é quase tão importante quanto prata. Um império que parece incapaz de proteger seus súditos perde autoridade. E a autoridade nas fronteiras é tudo. Por isso a resposta espanhola existe, mas ela é desigual. Alguns lugares são bem defendidos. Havana, Cartagena, San Juan, fortalezas de pedra, canhões, guarnições. Outros são postos avançados, distantes, com recursos limitados. Lugares que existem mais por necessidade estratégica do que por riqueza imediata. Lugares que seguram uma fronteira, que vigiam uma rota, que afirmam uma presença. E é aí que a carta náutica manchada começa a apontar para o norte. A Flórida espanhola, com Santo Agostinho como principal assentamento, é um desses lugares, um posto avançado, uma ponta de lança. Um lugar que, no mapa, parece importante. E é. Mas que na prática sofre com isolamento, com suprimentos incertos, com uma vida dura.
um lugar onde a distância até os grandes centros espanhóis é medida em semanas de navegação e em riscos de tempestade. Para um bucaneiro em Port Royal, olhar para a Flórida é olhar para um alvo improvável. Não é a rota clássica da prata. Não é uma cidade rica como as grandes praças do Caribe espanhol, mas é um símbolo. E símbolos, quando queimam, fazem fumaça que se vê longe. Só que antes de 1668, isso ainda é futuro. Por enquanto, Searle está no caldeirão. Ele vive num mundo onde a morte é banal. Um homem pode morrer de febre em 2 dias. Pode morrer de uma bala perdida numa escaramuça. Pode morrer afogado ao cair do convés. Pode morrer numa briga de taverna por causa de uma dívida pequena. E ainda assim os homens continuam vindo. Porque a alternativa para muitos é uma vida de miséria em terra. A violência não é um acidente. É o idioma. E o idioma tem gramática. A gramática inclui armas, mosquetes de pederneira ou de mecha, pistolas, espadas, facas. Inclui granadas improvisadas, barris de pólvora, pavios. Inclui também ferramentas, machados para abrir portas, alavancas, cordas. Um ataque bem-sucedido depende de detalhes. Quem carrega a escada, quem corta a paliçada, quem guarda a retaguarda, quem controla os prisioneiros. Controlar prisioneiros é uma arte sombria. Um refém precisa estar com medo, mas não desesperado. Precisa acreditar que pode sobreviver se cooperar. Precisa ser mantido longe de oportunidades de fuga, mas também longe de ser morto por um homem nervoso. Isso exige disciplina. Exige que o capitão imponha regras, e isso, de novo, é a contradição. A violência precisa ser administrada, Searle, como líder, precisa ser capaz de administrar, e administrar também significa navegar a política de Port Royal. Porque Port Royal tem autoridades, tem governadores oficiais, juízes, tem uma fachada de ordem inglesa, mas essa ordem convive com a economia do saque. Às vezes a autoridade reprime para agradar a diplomacia, às vezes solta para agradar a economia local. Um capitão precisa saber com quem falar, quem subornar, quem evitar. Precisa saber quando é hora de desaparecer por um tempo, quando é hora de voltar com um presente. A carta náutica manchada nesse sentido não é só do mar, é também da cidade. Um mapa social. Quem manda, quem lucra, quem denuncia. E há ainda a concorrência interna. Outros capitães. Um homem como Searle precisa se destacar. Precisa oferecer algo. Uma rota nova, um alvo ousado, uma promessa de grande saque. Porque os homens em Port Royal escolhem... Eles ouvem propostas como quem ouve apostas. Vamos para tal costa. Vamos atacar tal porto. Vamos esperar tal navio. E eles calculam. Risco, distância, chance de lucro, chance de morrer. Na década de 1660 o risco é alto, mas a sensação de oportunidade é maior. A Jamaica inglesa ainda está se consolidando. A Espanha ainda está se ajustando à perda da ilha e à presença inglesa. O Caribe é um espaço de fricção constante, e fricção gera faísca. Searle é uma dessas faíscas que encontra combustível. O que se sabe com clareza é o ponto de chegada. Em 1668, ele lidera o ataque a Santo Agostinho, e que ele morre em 1671, num contexto de violência e instabilidade típico desse mundo. Entre esses 2 pontos, há uma vida que não é feita de grandes discursos, mas de decisões pequenas e perigosas. Quando zarpar, com quantos homens, com quanta pólvora, com que piloto, com que informação. E informação, de novo, é tudo. Como se obtém informação no Caribe do século XVII? Não há telégrafo, não há jornais diários confiáveis, há cartas que viajam em navios e podem ser capturadas. Há boatos, há confissões arrancadas sob ameaça. Há comerciantes que têm interesse em direcionar ataques para longe de suas próprias rotas. Há governadores que fingem não saber, mas sabem. Há escravos e libertos que circulam entre portos e ouvem conversas. Há padres que escrevem relatórios. Há desertores que vendem segredos por um lugar ao sol. Port Royal é um nó dessas linhas. Um navio chega de Barbados com notícias de um comboio. Um marinheiro francês conta que viu pouca guarnição num posto espanhol. Um prisioneiro espanhol, libertado por resgate, fala demais depois de beber. Um comerciante inglês sugere um alvo fácil. Um piloto experiente lembra de uma enseada escondida. E aos poucos, a carta náutica manchada ganha novas marcas invisíveis. Não apenas recifes e correntes, mas fraquezas humanas. Searle, para se tornar o homem de 1668, precisa ter ouvido essas histórias e transformado em plano. Precisa ter acreditado que havia um lugar onde a Espanha não esperava um golpe. Precisa ter visto valor onde outros viam apenas distância. E distância no mar é um inimigo silencioso. Quanto mais longe, mais água e comida. Mais chance de doença. Mais chance de tempestade. Mais chance de ser visto. Mais chance de que a tripulação cansada comece a questionar. Um capitão precisa manter o moral? Precisa manter a promessa viva.
Precisa fazer os homens acreditarem que o risco vale. Em Port Royal, promessas são baratas. Cumpri-las é caro. E é por isso que a reputação de um capitão é construída em camadas. Não basta voltar uma vez com saque. É preciso voltar vivo. É preciso dividir. É preciso não abandonar feridos. É preciso não levar a tripulação para um suicídio inútil. Ao mesmo tempo, é preciso ser suficientemente agressivo para não parecer fraco. Um capitão fraco perde homens. Um capitão imprudente perde navios. O equilíbrio é fino. Searle, ao que tudo indica, encontra esse equilíbrio por um tempo. Mas o próprio sistema que o alimenta também o consome, porque Port Royal cria homens descartáveis. A colônia precisa deles enquanto são úteis. A diplomacia os condena quando se tornam inconvenientes. A Espanha os caça quando se tornam famosos. E a fama, no Caribe, é uma lâmina de 2 gumes. Atrai homens, atrai também inimigos. A carta náutica manchada, então, é também um presságio. Cada linha traçada rumo a uma presa é uma linha traçada rumo a um fim provável. Poucos bucaneiros envelhecem. Poucos morrem na cama. A maioria desaparece em algum lugar entre um porto e outro, entre uma taverna e um convés, entre uma promessa e uma bala. Searle morrerá em 1671. Isso já está escrito no horizonte, como uma nuvem escura que ainda não chegou. Mas por enquanto ele está vivo, e Port Royal pulsa. A cidade à noite é um coro de sons, risadas, brigas, copos batendo, passos apressados, o rangido de cordas nos mastros, o estalo de madeira contra madeira. O mar no porto balança navios como se fossem brinquedos caros. Lanternas tremem. E em alguma mesa, sob uma vela de sebo que fumaça e deixa fuligem no teto, um homem passa o dedo por um mapa. O dedo deixa uma marca escura, uma mancha nova. Ele não está pensando em glória. Está pensando em rota, em vento, em tempo, em surpresa. E, sobretudo, em como transformar um golpe rápido em dinheiro antes que o mundo mude de ideia sobre ele. Porque o Caribe inglês da década de 1660 é isso, um lugar onde a história corre mais rápido que as cartas oficiais, onde um capitão pode ser celebrado num dia e caçado no outro, onde a riqueza vem em ondas curtas e violentas, onde a ordem é improvisada e a brutalidade é administrada como parte do negócio. Robert Searle emerge desse caldo como um nome que, por um instante, vai parecer maior do que a própria vida. Mas para entender o tamanho desse instante, é preciso sentir o peso do cotidiano que o produz. O sal na pele, o piche nas mãos, o simultâneo gosto metálico da água velha, o medo silencioso antes de um ataque, a euforia suja depois e a contabilidade fria do saque dividido em partes. Port Royal não cria heróis? Cria ferramentas. E ferramentas, quando gastas, são jogadas fora. Ainda assim, enquanto a cidade ferve e os navios entram e saem, enquanto a Espanha tenta proteger um império grande demais e a Inglaterra tenta consolidar uma colônia recém-tomada, enquanto boatos viram planos e planos viram incêndios, um bucaneiro como Searle encontra espaço para existir. Ele encontra uma janela histórica aberta por rivalidade imperial, por fragilidade logística, por redes de informação e por uma economia que recompensa o resgate tanto quanto a mercadoria. A carta náutica manchada está sobre a mesa. As linhas estão traçadas. O norte, distante, começa a parecer menos distante quando a promessa é grande o suficiente. E em Port Royal, promessa é o que nunca falta. A Flórida, para um homem de Port Royal, não é um lugar, é uma borda do mapa. Um canto onde a tinta do cartógrafo fica mais rala, onde as letras parecem menores, onde o papel, de tanto ser dobrado, cria uma cicatriz que atravessa o desenho como uma rachadura. É o tipo de região que marinheiro menciona com um meio sorriso, lá em cima, como se fosse uma direção e não um mundo. E, no entanto, é justamente nesses cantos que a carta náutica manchada começa a prometer o que o circuito habitual já não entrega. Surpresa. Porque o Caribe, quando vira rotina, mata o bucaneiro de um jeito lento, não com bala, com previsibilidade. As rotas mais óbvias, as mais ricas, as mais faladas nas tavernas, Havana, Veracruz, Cartagena, os canais por onde passam mercantes e escoltas, são também as rotas onde a Espanha aprende a endurecer a pele. Um comboio que apanha hoje, amanhã sai com mais canhões. Um porto que é humilhado, no mês seguinte recebe reforço, ou pelo menos recebe ordens para não dormir. E ordens, mesmo quando chegam tarde, mudam hábitos. Sentinelas mais atentos, patrulhas mais frequentes, barcos de aviso, fogueiras, em pontos altos para sinalizar vela inimiga. O bucaneiro vive de ser mais rápido do que isso, mais rápido do que a notícia, mais rápido do que a resposta.
mais rápido do que a burocracia que atravessa o Atlântico em papel e cera. Então ele olha para fora do circuito. E fora do circuito o mapa tem vazios. A Flórida espanhola é um desses vazios que na verdade estão cheios de gente tentando sobreviver. Não é uma colônia de açúcar. Não é um cofre de prata. É uma fronteira, uma linha de presença. Um posto avançado que existe porque se não existir alguém ocupa. E no século XVII, alguém pode ser inglês, pode ser francês, pode ser holandês, pode ser um amontoado de aventureiros com bandeira, improvisada e fome de terra. Santo Agostinho, San Agustín, é o coração dessa presença. Uma cidade pequena, mas teimosa. Um assentamento antigo para padrões americanos. Fundado no século XVI, antes de Jamestown, antes de Plymouth, antes de quase tudo, que o imaginário anglo-saxão gosta de chamar de começo. É uma espécie de prego espanhol cravado na costa atlântica, olhando para o mar e dizendo: aqui também é Espanha. E isso por si só já tem valor. Valor político, valor simbólico, valor de prestígio. Queimar um lugar assim não enche porões com prata, mas enche o mundo com recado. Um recado que viaja mais rápido do que mercadoria. Vocês não controlam nem a própria borda. E império nenhum gosta de ouvir isso. Só que o recado só funciona se o golpe for possível. E é aí que Santo Agostinho, apesar de teoricamente protegido, começa a revelar a sua vulnerabilidade real. Aquela vulnerabilidade que não aparece em gravuras de fortalezas, mas aparece em listas de suprimentos, em folhas de pagamento, em diários de governadores e em cartas desesperadas pedindo farinha, pólvora, pano, ferramentas. A Flórida espanhola é pobre de um jeito específico. Não é pobreza de miséria absoluta, é pobreza de logística. É o tipo de lugar que depende de remessas. Depende de navios que tragam farinha, vinho, azeite, ferro, munição, roupa, sal. Depende de uma cadeia de abastecimento que começa em Havana ou em outros centros e que pode ser quebrada por tempestade, por atraso, por doença a bordo, por guerra, por piratas, por homens como Searle. E quando a remessa falha, tudo falha junto. A guarnição fica mal paga ou sem paga. O soldado, que já vive num clima úmido, com mosquitos, com febres, com uniformes que apodrecem, começa a vender o que pode, a negociar favores, a relaxar disciplina. O morador civil, artesão, pequeno comerciante, agricultor, aprende a estocar o que dá e a improvisar o resto. A cidade inteira vira um organismo que vive de esperar o próximo navio como quem espera a chuva. E o mar ali não é um aliado, é uma estrada perigosa. A costa da Flórida tem barras de areia, correntes traiçoeiras, bancos que mudam, tempestades que sobem rápido. A navegação exige cuidado, exige pilotos que conheçam a região, exige paciência. E paciência é um luxo quando se está tentando manter uma colônia viva com recursos curtos. Por isso, Santo Agostinho é, ao mesmo tempo, um ponto de presença e um ponto de fragilidade, um lugar que precisa parecer forte para dissuadir inimigos, mas que por dentro sente o peso de ser distante. E distante de quê? De tudo que importa para a Espanha no Caribe. Havana é o grande nó, é o porto que respira com o império, é onde se organizam comboios, onde se concentram recursos, onde há fortificações mais robustas, onde a coroa olha com mais atenção. Santo Agostinho, comparado a Havana, é um parente pobre, um posto que existe porque é útil, não porque dá lucro. Útil como sentinela, porque a Flórida não é só terra, é passagem, o canal da Flórida, as correntes que sobem pelo estreito entre Cuba e a península, a corrente do Golfo empurrando água e navios para o norte e depois para o leste, em direção ao Atlântico aberto. Quem entende isso entende por que a Espanha se importa com aquela costa. Ela é parte do caminho de retorno. É parte do sistema de navegação que leva a riqueza para a Europa, não necessariamente a riqueza para em Santo Agostinho, mas ela passa perto, e onde passa riqueza, passa tentação. Só que tentação não basta. Um bucaneiro precisa de algo mais concreto do que passa perto. Precisa de informação. Quando passa, como passa, com que escolta, com que vento, precisa de um alvo que possa ser atingido com os recursos que ele tem, e aí entra o paradoxo do alvo improvável. Santo Agostinho não é o tipo de cidade que um homem de Port Royal escolhe por ganância simples. Não é um armazém de prata. Não é um porto cheio de mercantes. É uma comunidade que vive com o mínimo, protegida por uma fortificação que, mesmo antes de virar a famosa massa de pedra do Castilo, de São Marcos, já representa uma ideia. Aqui é a defesa. Atacar isso parece à primeira vista um mau negócio, mas o bucaneiro não vive só de mercadoria. Vive de resgate, vive de reféns, vive de pânico convertido em pagamento. E uma cidade pequena, isolada, com famílias, com oficiais,
com padres, com gente que não pode simplesmente fugir para outra ilha. É um lugar onde o refém tem peso, onde o sequestro vira alavanca. Além disso, há o efeito Port Royal. A necessidade de um golpe que se destaque, um capitão que quer homens precisa oferecer algo que pareça maior do que o risco. E vamos atacar um posto espanhol na Flórida soa como loucura, até soar como oportunidade. Porque loucura em Port Royal é uma moeda, se for bem sucedida, vira reputação. E reputação vira tripulação. E tripulação vira o próximo golpe. Robert Searle, nesse cenário, não é um gênio isolado que acorda um dia com uma ideia brilhante. Ele é um produto de conversas, de mapas sujos, de dedos apontando para o norte, de gente dizendo lá ninguém espera. Ele é o tipo de homem que escuta o rumor e pergunta o que realmente importa. Quantos homens? Quantos mosquetes? Quantos canhões? Como é a entrada do porto? Onde se desembarca? Há paliçadas, há sentinelas, há índios aliados, há trilhas, há água doce? E, sobretudo, quanto tempo até a notícia chegar a Havana? Quanto tempo até alguém reagir? Tempo é a moeda mais cara do saque. A Espanha, em teoria, tem um cinturão defensivo. Uma cadeia de fortalezas, portos, patrulhas, rotas escoltadas, mas um cinturão só funciona se estiver apertado. E o Império Espanhol, no século XVII, é um corpo grande demais para apertar o próprio cinto com firmeza constante. Há buracos, há folgas, há pontos onde a defesa é mais uma esperança do que uma realidade. A Flórida é um desses pontos. E não é só por causa da distância, é por causa do tipo de guerra que se faz ali. No Caribe Central, a guerra é naval. É de comboio, é de canhão contra canhão, de perseguição em mar aberto. Na Flórida, a guerra é também de costa, de desembarque, de marcha curta, de surpresa ao amanhecer. É uma guerra onde um grupo relativamente pequeno, se bem guiado, pode causar estrago desproporcional, e isso combina com o perfil do bucaneiro. O bucaneiro é muitas vezes melhor em atacar do que em manter, melhor em entrar rápido do que em segurar posição. Melhor em fazer o inimigo correr do que em administrar uma cidade ocupada. Ele não tem intendência, não tem cadeia de suprimentos, não tem legitimidade para governar. Ele tem pólvora, lâmina e a capacidade de desaparecer. Searle precisa disso, porque o norte não perdoa a demora. Quanto mais tempo ele ficar em Santo Agostinho, mais chance de aparecer uma resposta. Não necessariamente uma frota grande, mas qualquer coisa. Um aviso que chegue a um capitão espanhol, um grupo de milícia, um navio armado, um aliado indígena que decida atacar os invasores. E, pior, mais chance de a própria tripulação se dissolver em saque desorganizado, em bebedeira, em violência sem controle que transforma um golpe calculado em desastre. O capitão, então, precisa planejar não só o ataque, mas a retirada. Precisa planejar como sair com reféns, como manter esses reféns vivos, como impedir que virem peso morto, como negociar depois. Precisa pensar em água, em vento, em maré. Precisa pensar em onde ancorar sem ser visto. Precisa pensar em como evitar encalhar numa costa que não perdoa erro. A carta náutica manchada, nesse momento, deixa de ser símbolo e vira ferramenta de sobrevivência. E ela não é uma carta bonita, limpa, de gabinete. É uma carta de uso, com marcas, com notas, com nomes escritos de lado, barra perigosa. Água doce aqui, boa enseada. Recife, corrente forte. E, às vezes, uma anotação que não é geográfica é humana. Pouca guarda, cidade pequena, padre influente, gente rica. Um ponto de interrogação que, em Port Royal, vale mais do que uma cruz dourada. Como essas informações chegam? Pelas mesmas veias que alimentam o Caribe inteiro. Navios capturados carregam cartas, cartas de governadores, de oficiais, de comerciantes. Um bucaneiro que sabe ler, ou que tem alguém a bordo que sabe, encontra nelas o que não está no mapa. Pedidos de pólvora, reclamações, de falta de homens, relatos de ataques anteriores, listas de nomes. E nomes são úteis. Um refém com nome vale mais do que um refém anônimo. Um oficial vale mais do que um pescador. Um homem com família influente vale mais do que um solteiro sem posses. Além disso, há prisioneiros. E prisioneiro, quando está com medo, fala. Fala sobre quantos soldados há na guarnição. Fala sobre onde guardam pólvora. Fala sobre como é a rotina da sentinela. Fala sobre o caminho mais curto do desembarque até a praça. Fala sobre quem manda de verdade. Fala sobre quem tem dinheiro escondido. E o capitão, se for esperto, não acredita em tudo. Ele cruza versões, ele compara, ele pergunta a outro, ele observa, porque informação falsa mata. E, no Caribe, a gente interessada em vender informação falsa. Um comerciante pode querer desviar um ataque para longe de sua própria rota. Um rival pode querer mandar um capitão para uma armadilha. Um prisioneiro pode inventar uma fortaleza inexistente para ganhar tempo.
Um piloto pode exagerar facilidade para ser contratado. Searle, se chega a 1668 com capacidade de liderar um golpe desses, é porque ele aprendeu a filtrar, aprendeu a desconfiar, aprendeu a usar o que é útil e descartar o resto. E ainda assim ele precisa de homens. Atacar Santo Agostinho não é como capturar um mercante isolado. É operação de terra e mar. Exige desembarque, exige coordenação, exige que a tripulação aceite sair do conforto relativo do convés e entrar em terreno desconhecido, onde mosquitos e lama podem ser tão perigosos quanto mosquetes. Convencer homens disso é trabalho de capitão e de vendedor. Em Port Royal, a proposta precisa ser contada como história antes de virar realidade. Precisa ser pintada com detalhes que façam o risco parecer administrável. Eles não esperam. A guarnição é pequena. A cidade é vulnerável. Vamos pegar reféns e voltar ricos. E, ao mesmo tempo, precisa haver ameaça implícita. Quem não embarca perde a chance. E chance, para um homem sem terra e sem futuro, é tudo. Só que homens não embarcam só por promessa. Embarcam por confiança. Confiança de que o capitão sabe navegar até lá. Confiança de que ele sabe voltar. Confiança de que ele não vai vender a tripulação por um acordo com autoridades. Confiança de que ele vai dividir o saque de forma aceitável. Confiança de que, se alguém perder uma perna, haverá compensação. Confiança de que o capitão não vai hesitar no momento do ataque. E aqui aparece a disciplina tática, aquela disciplina que parece contraditória num mundo de bêbados e facas. Um ataque bem-sucedido a uma cidade depende de silêncio, depende de ordem, depende de homens que, na hora certa, não disparam antes. Porque um tiro cedo demais é um sino. Acorda a guarnição. Dá tempo para fechar portões. Dá tempo para reunir moradores dentro de uma fortificação. Dá tempo para esconder o que pode ser escondido. Dá tempo para que o alvo deixe de ser presa e vire porco-espinho. Então o capitão precisa impor regras. Precisa escolher oficiais de confiança. Precisa dividir grupos. Precisa designar quem vai para onde. Precisa decidir quem guarda o barco, quem leva escadas, quem carrega pólvora, quem controla prisioneiros. Precisa ter um plano simples o suficiente para funcionar no caos, mas detalhado o suficiente para não virar improviso total. E improviso total é o que mata bucaneiro em terra. No mar, improviso às vezes salva. Uma vela rasgada, um mastro quebrado, uma tempestade que muda a rota. O capitão improvisa e sobrevive. Em terra, improviso vira confusão. Confusão vira tiro amigo, vira saque desorganizado, vira incêndio fora de controle, vira refém morto por acidente. E refém morto é dinheiro queimado. Dinheiro queimado, literalmente. Porque Santo Agostinho, como muitas cidades coloniais, é feito de madeira, de palha, de estruturas que pegam fogo fácil. O fogo é arma e é risco. O fogo assusta, força a rendição, cria pânico. Mas o fogo também destrói o que poderia ser saqueado. Destrói comida, destrói roupas, destrói ferramentas, destrói documentos. E documentos, para um bucaneiro, podem ser tão valiosos quanto prata. Listas de nomes, cartas, registros de propriedade, tudo que ajuda a escolher quem vale resgate. O capitão precisa controlar o fogo, ou pelo menos tentar. E controlar homens armados, excitados, cansados, com fome, com raiva, é talvez a tarefa mais difícil de todas. Porque o bucaneiro é atraído pelo caos, mas o capitão precisa domar esse caos por algumas horas. Só o suficiente para transformar violência em lucro. Searle vive exatamente nessa corda bamba. E enquanto ele prepara, a Espanha vive sua própria corda bamba. A Flórida espanhola não é só vulnerável por ser distante, é vulnerável por estar cercada de incertezas locais. Há relações com povos indígenas, alianças, tensões, missões religiosas, rotas internas. Há uma vida de fronteira que não se encaixa bem na lógica de grandes fortalezas caribenhas. A guarnição de Santo Agostinho não é um exército de campanha. É um grupo de homens tentando manter presença, tentando manter rotina, tentando manter a cidade viva, e rotina é inimiga da surpresa. Uma cidade que vive de rotina aprende a dormir em certos horários, a abrir e fechar portões em certos momentos, a confiar que o mar, por ser difícil, é também uma barreira. A costa da Flórida, com seus perigos, pode dar uma falsa sensação de segurança. Não é fácil chegar aqui, e não é mesmo. Mas o bucaneiro não é um mercante comum. Ele não precisa de conforto. Ele precisa de oportunidade. Ele aceita o desconforto como preço. E o preço para ir ao norte inclui vento e corrente. Do Caribe para a Flórida, a navegação é um jogo com a corrente do Golfo, com os ventos alísios, com a necessidade de não ser visto por patrulhas, com a necessidade de manter água e comida suficientes. Um navio carregado demais fica lento. Um navio leve demais não aguenta mar ruim. Um navio com pouca água vira motim. Um navio com pouca pólvora vira suicídio. Então o capitão calcula carga como quem calcula destino.
E calcula também o tipo de embarcação. Bucaneiros gostam de navios rápidos, de calado menor, capazes de entrar em enseadas, capazes de fugir de navios maiores. Um navio pesado pode ter mais canhões, mas canhão não serve se você encalha numa barra de areia. E a costa da Flórida é cheia de lugares onde um casco grande vira prisioneiro do próprio tamanho. A escolha do navio é parte do plano. A escolha do piloto, mais ainda. Um piloto que conhece aquelas águas vale ouro. Vale mais do que um canhão extra. Porque ele é quem evita que a expedição termine antes de começar, com o navio quebrado num recife e a tripulação tentando salvar barris, enquanto o mar engole tudo. E pilotos se compram com dinheiro e com promessa. Às vezes se compram com ameaça. Port Royal tem esse mercado? Tem homens que já navegaram para o norte, que já viram a costa, que já ouviram histórias de naufrágios, que já sabem onde há água doce, onde há abrigo. E esses homens, quando falam, falam com a autoridade de quem viu. A taverna fica mais silenciosa. O capitão escuta. O mapa recebe mais uma mancha. Mas mesmo com piloto, mesmo com navio, mesmo com homens, há um problema que não se resolve com coragem. O que fazer depois? Porque atacar Santo Agostinho é uma coisa, transformar isso em poder duradouro é outra. E o mundo de Port Royal não foi feito para poder duradouro. Foi feito para ciclos curtos. Um bucaneiro não tem como ocupar a Flórida. Não tem como manter guarnição. Não tem como construir administração. Ele pode no máximo destruir, capturar, exigir resgate e ir embora. Ele pode deixar cicatriz, pode deixar ruína, pode deixar medo, mas não pode deixar governo. E isso significa que o golpe, por mais espetacular, é sempre temporário. A Espanha depois reconstrói, reforça, aprende, muda a rotina. E a janela se fecha. Searle, ao escolher um alvo improvável, está apostando tudo nessa janela. Está apostando que a notícia vai correr devagar, que a resposta vai ser lenta, que a cidade vai estar despreparada, que o mar, que protege Santo Agostinho de mercantes comuns, não vai proteger de homens que vivem para atravessar o impossível. E ele está apostando também em algo mais sutil, que Port Royal vai recompensar o feito. Porque o saque não termina quando o fogo apaga. O saque termina quando o dinheiro entra no bolso e não volta a sair. Termina quando o capitão consegue vender mercadoria, negociar resgate, pagar tripulação, subornar quem precisa ser subornado e ainda assim ficar com o suficiente para ser alguém, pelo menos por alguns meses. E Port Royal é cruel com quem volta de mãos vazias. Então o plano precisa incluir o pós-ataque. Onde levar reféns? Como mantê-los vivos? Como impedir que adoeçam? Como impedir que fujam? Como negociar com autoridades espanholas sem ser enganado? Como garantir que o resgate seja pago? Em que forma? Em moeda? Em mercadoria? Em promessas? Promessas são perigosas. Promessas atravessam o mar e podem ser quebradas. Um governador espanhol pode prometer pagar e depois tentar emboscar, pode atrasar para ganhar tempo, pode mandar uma pequena força para perseguir, pode tentar comprar tempo com palavras enquanto organiza a resposta. E o capitão, se for esperto, não dá tempo. Ele pressiona. Ele ameaça, ele mostra que está disposto a queimar mais, mas também precisa manter o refém vivo, porque refém morto é argumento perdido. Essa dança é parte do ofício e é uma dança que exige frieza. Frieza que não combina com a imagem romântica do pirata, mas combina com a realidade do bucaneiro como empresário da violência. Searle, nesse momento de preparação, é isso. Um homem que precisa ser frio. Frio ao escolher o alvo. Frio ao calcular risco. Frio ao impor disciplina. Frio ao decidir quantos homens levar e quantos deixar. Frio ao decidir quem merece confiança. Frio ao decidir o que fazer se algo der errado. E algo sempre pode dar errado. Uma tempestade pode atrasar e fazer a expedição chegar quando a cidade está alerta. Um navio pode ser visto por pescadores e a notícia pode correr. Um piloto pode errar a barra. Um homem pode disparar cedo demais. Um prisioneiro pode mentir e levar o grupo para um pântano. Um aliado pode trair. Um rival em Port Royal pode ter vendido informação para espanhóis. Tudo isso é possível. Tudo isso é provável. E ainda assim o plano segue. Porque o mundo de Port Royal não recompensa prudência. Recompensa movimento. A carta náutica manchada sobre a mesa agora aponta para o norte com uma insistência quase física. As linhas de rota não são só linhas, são decisões. Cada linha é um sim dito a um risco. Cada mancha é um não dito à vida longa. E Santo Agostinho, lá em cima, continua vivendo sua rotina de fronteira, com o mar batendo na costa, com o calor úmido grudando na pele, com mosquitos fazendo nuvens ao entardecer, com soldados andando em patrulha mais por hábito do que por expectativa real de ataque. Uma cidade que se acostuma a ser esquecida pelos inimigos, porque os inimigos preferem alvos mais ricos. Uma cidade que por isso mesmo se torna tentadora.
O alvo improvável é sempre o alvo mais perigoso. Não porque seja forte, mas porque, quando cai, muda o jogo. E é isso que começa a se desenhar na mente de um capitão como Robert Searle. Não apenas um saque, mas um golpe que ecoa. Um golpe que faz a Espanha olhar para o norte com medo. Um golpe que faz Port Royal falar seu nome com respeito. Um golpe que, por um instante, faz parecer que um homem com um mapa sujo e uma tripulação faminta pode atravessar o cinturão de um império. Só por um instante, porque o instante é tudo que o bucaneiro tem. E ele sabe disso, mesmo quando finge não saber. Ele sabe quando passa o dedo no mapa e sente o papel áspero sob a unha. Ele sabe quando calcula vento e maré. Ele sabe quando olha para homens que riem alto demais na taverna, porque rir alto demais é uma forma de não pensar no que vem. E o que vem é o norte, o mar mais frio, a costa traiçoeira, a cidade pequena, a surpresa como faca, a carta náutica manchada está pronta. Falta só a mancha que realmente importa, a primeira fumaça no horizonte de Santo Agostinho. O mar, quando se sobe para a Flórida, muda de humor como quem muda de língua. O azul do Caribe, mais quente, mais previsível, vai ficando mais duro, mais metálico, e o vento, que em Port Royal costuma ser parceiro, de rotina, vira um fiscal. Cobra cada erro, denuncia cada hesitação. A bordo, a conversa diminui. Não por disciplina moral, mas por economia de energia. O sal gruda na pele. A madeira do convés range com um som que, para quem vive disso, é quase um relógio. E o relógio ali não marca horas, marca chances. Robert Searle não navega para o norte como um turista de aventura. Ele navega como quem carrega uma aposta que não pode ser desfeita. A carta náutica manchada, dobrada, aberta, dobrada de novo, com cantos gastos e marcas de dedo, não é um símbolo bonito. É um objeto de trabalho. E trabalho, naquele mundo, é uma mistura de cálculo e brutalidade. A aproximação de Santo Agostinho não é um desfile, é uma infiltração. A costa da Flórida não oferece o tipo de porto acolhedor que um mercante procura. Oferece barras de areia, entradas traiçoeiras, enseadas, que parecem seguras até o casco raspar no fundo. O piloto, se Searle tem um bom piloto, e um golpe desses exige lê a água como se fosse texto. A cor mais clara denuncia banco. Raso, a espuma denuncia Recife. A linha de arrebentação denuncia onde o mar está quebrando em cima de algo que não perdoa. E, ao mesmo tempo, há o outro texto, o da vigilância humana. Uma vela no horizonte pode ser pescador, pode ser patrulha, pode ser nada, mas nada é uma palavra que mata. Então o navio se comporta como predador. Mantém distância quando precisa, some quando pode. Espera um momento em que a costa está mais vazia, em que a luz ajuda, em que a maré não trai, e quando chega a hora não há trombeta. Há o som de remos entrando na água, há o baque abafado de botas em madeira. Há homens descendo para botes menores, carregando mosquetes, pólvora em recipientes protegidos do spray salgado, lâminas que não brilham porque brilho é denúncia. O desembarque é sempre o ponto em que a expedição deixa de ser naval e vira humana. No mar, o navio é casa e arma. Em terra, o homem vira vulnerável. A areia puxa o pé, a vegetação arranha. O ar é pesado, úmido, cheio de insetos. E há um silêncio que não é paz, é espera. Santo Agostinho, em 1668, não é a fortaleza de pedra que a posteridade gosta de fotografar. O grande castelo de São Marcos, em Coquina, ainda não existe como o conhecemos. A Espanha ainda está naquele estágio de defesa em que a necessidade é maior do que o orçamento, e a madeira, a terra batida, as paliçadas e as estruturas mais frágeis fazem o papel de muralha, enquanto governadores escrevem cartas pedindo algo melhor. Isso não significa que a cidade esteja indefesa. Significa que a defesa é mais nervosa, mais improvisada, mais dependente de rotina e de alerta. E rotina e alerta são coisas que a surpresa pode quebrar. O primeiro choque, quase sempre, é psicológico. Uma cidade de fronteira vive com medo difuso, de fome, de doença, de atraso de navio, de ataque indígena, de tempestade. Mas não vive com a imagem concreta de um grupo de ingleses armados surgindo do nada, na hora errada, pelo caminho errado. Quando o alarme soa, se soa, ele não organiza, ele confunde. E confusão é o melhor aliado do atacante. Searle precisa de velocidade. Não a velocidade do navio, mas a velocidade do colapso. Ele precisa que a cidade entenda, em minutos, que não está diante de um incidente, e sim de uma tomada. E para isso, o ataque tem de ser agressivo, coordenado, sem espaço para negociação inicial. A negociação vem depois, quando os reféns já estão nas mãos certas. Os homens avançam em grupos, um grupo para cortar fuga,
outro para ir direto ao centro, onde estão as casas mais importantes, a igreja, os depósitos, outro para neutralizar qualquer peça de artilharia que possa varrer a rua principal ou a entrada. E, no meio disso, a regra mais difícil: não se perder no saque cedo demais. Porque o saque é uma droga. Um baú aberto, uma gaveta com moedas, um tecido bom, uma faca de prata, um rosário com metal que parece valioso, tudo isso chama o homem como chama fogo. E o capitão que não controla esse impulso perde a operação. O ataque vira uma série de roubos individuais e a cidade ganha tempo para se reorganizar, tempo para reunir homens, tempo para se trancar, tempo para esconder gente importante, tempo para matar reféns antes que virem moeda. Então a disciplina aparece como violência interna. Não é disciplina de quartel europeu com tambor e uniforme, é disciplina de ameaça. Quem quebrar formação, quem se separar, quem começar a beber antes da hora, pode apanhar, pode ser amarrado, não pode ser deixado para trás. O capitão, nesse mundo, governa por promessa e por medo. E Searle, para chegar até ali, precisa saber usar os dois. O primeiro fogo pode ser acidental, mas o fogo, cedo ou tarde, vira ferramenta. Uma tocha numa casa de madeira não é só destruição, é mensagem. A fumaça sobe e diz: não há abrigo. O calor empurra gente para fora. O pânico faz famílias correrem com o que conseguem carregar. E quem corre com o que consegue carregar revela onde estão as coisas. O fogo também cria um tipo de luz que ajuda o atacante a ver, mas essa luz é traiçoeira. Ilumina também o atacante, e, numa cidade com mosquetes, cada silhueta é alvo. A resistência espanhola, quando existe, é fragmentada. Alguns soldados tentam formar linha. Alguns moradores armados tentam defender a própria casa. Um oficial tenta reunir gente na praça. Um padre tenta salvar objetos sagrados, e ao mesmo tempo salvar pessoas. E há sempre o dilema: defender a cidade ou defender a fortificação. Se há um reduto, uma estrutura defensiva, um ponto alto, um lugar onde se pode concentrar, a tendência é recuar para lá. Mas recuar para lá significa abandonar o resto. E abandonar o resto significa entregar ao inimigo exatamente o que ele quer: casas, depósitos e, sobretudo, pessoas. Porque o centro do golpe de Searle não é tomar Santo Agostinho para governar, é tomar Santo Agostinho para transformar habitantes em capital. Reféns não são um detalhe colateral, são o produto. E refém bom não é qualquer um. Refém bom é o que tem nome que pesa, o que tem família que pode pagar, o que tem cargo, o que tem ligação com Havana, com autoridades, com redes de comércio. O bucaneiro aprende a olhar para roupas, para anéis, para a forma como alguém fala, para quem os outros obedecem. Aprende a separar no caos quem vale mais vivo do que morto. Isso cria uma cena que, vista de perto, é de uma crueldade quase administrativa. Homens armados empurrando grupos, separando pessoas, amarrando mãos, contando cabeças, crianças chorando, mulheres tentando esconder joias no corpo, homens tentando parecer pobres para não serem escolhidos. E, às vezes, tentando parecer importantes para serem escolhidos, porque ser escolhido pode significar não ser morto no incêndio. O terror tem essas inversões. E há o outro lado. O bucaneiro também tem medo. Medo de que um refém grite e atraia tiro. Medo de que um refém fuja e leve notícia. Medo de que um refém morra de susto ou de ferimento e vire prejuízo. Medo de que a própria tripulação, excitada, mate por impulso e destrua o valor do que capturou. O capitão precisa ser ao mesmo tempo incendiário e contador. A cidade, enquanto isso, se desfaz em camadas. Primeiro o choque, depois a fuga, depois o esconderijo. Gente se enfia no mato, nas áreas úmidas, nos caminhos que só moradores conhecem. Alguns tentam alcançar qualquer ponto de defesa. Outros tentam alcançar barcos pequenos, canoas, qualquer coisa que leve para longe. Mas longe ali é relativo. A Flórida não oferece refúgio fácil. O interior é difícil, a costa é exposta, e o inimigo controla, por algumas horas, o que importa: a cidade e o acesso imediato ao mar. Searle, nesse momento, precisa decidir o quanto destruir. Destruir demais pode ser contraproducente. Queimar tudo significa que não há com o que negociar. Não há o que extorquir além do resgate humano. Mas destruir o suficiente é útil. Mostra que ele não está ali para roubar e ir embora, como ladrão pequeno. Está ali para humilhar e para punir, para mostrar que a Espanha não manda nem na própria borda. E humilhação, no século XVII, é uma moeda política, então o saque vira espetáculo de poder. Casas arrombadas, depósitos esvaziados, objetos religiosos profanados ou levados como troféu, não necessariamente por ódio teológico consciente, mas porque ouro é ouro e prata é prata, e porque ferir símbolos fere moral. E, ao mesmo tempo, o capitão tenta manter uma linha,
não transformar o ataque em massacre indiscriminado que provoque uma resposta ainda mais feroz e, pior, que torne impossível qualquer pagamento de resgate. O bucaneiro precisa que o inimigo tenha algo a perder. Se ele mata todos, não há quem pague. A retirada começa antes de o ataque terminar. Esse é um detalhe que separa o golpe bem-sucedido do golpe suicida. Enquanto alguns homens ainda estão saqueando, outros já estão levando reféns para o ponto de embarque, já estão carregando o que é transportável, já estão organizando botes. Porque o tempo ali é uma corda que vai apertando. A notícia corre. Mesmo que não chegue a Havana em horas, ela chega a algum lugar, e qualquer lugar pode gerar perseguição. Além disso, há o risco de a própria cidade, em desespero, tentar um contra-ataque improvisado, um grupo de soldados reunido, um punhado de moradores armados, um tiro certeiro que derruba um líder. Em operações desse tipo, um único momento de desordem pode virar avalanche. Então Serlo precisa sair com o que veio buscar. E o que veio buscar, no fim, é uma combinação. Bens que cabem no porão e pessoas que cabem na lógica do resgate. Reféns no navio mudam tudo. Mudam a higiene, mudam a comida, mudam a disciplina. Um navio de bucaneiros já é um lugar de tensão. Com prisioneiros vira um barril de pólvora moral e literal. Prisioneiro precisa ser vigiado, precisa ser alimentado o suficiente para não morrer. Precisa ser mantido sob controle para não incendiar o navio, para não tentar tomar arma, para não pular ao mar e fugir. E se pular ao mar, pode morrer, e morte é prejuízo, mas também pode sobreviver e denunciar rota. Então o capitão organiza o cativeiro como se organiza a carga. Quem é mais valioso fica mais protegido. E, paradoxalmente, às vezes fica menos maltratado, porque vale mais vivo. Quem é menos valioso sofre mais, porque serve de exemplo. A crueldade ali não é só sadismo, é método. Um método que transforma a gente em garantia. E agora vem a parte menos cinematográfica e mais decisiva. A negociação, o resgate no mundo caribenho do século XVII é uma economia paralela com regras próprias. Não é pagar e pronto. É barganha, ameaça, prova de vida, prazos, intermediários. O bucaneiro precisa comunicar ao lado espanhol o que tem e o que quer. Precisa fazer isso sem se expor demais. Precisa escolher um ponto de encontro, uma ilha, uma enseada, um lugar onde possa receber pagamento sem cair numa armadilha. Precisa mandar mensageiro, e mensageiro pode fugir, pode trair, pode ser capturado, e o lado espanhol, por sua vez, precisa decidir o que vale mais. Pagar e recuperar gente, ou tentar recuperar pela força e arriscar que os reféns sejam mortos. A Espanha, em teoria, não quer incentivar esse mercado. Na prática, muitas vezes paga, porque a vida de um oficial, de um padre, de um morador importante tem peso político, e porque a humilhação de não conseguir proteger os seus é dupla. Primeiro, o saque, depois, o abandono. Searle sabe disso. Ele não precisa ser diplomata refinado, precisa ser suficientemente claro e suficientemente ameaçador. A ameaça, nesse caso, não é abstrata, é concreta. Se não pagarem, os reféns morrem. E, para que essa ameaça funcione, ele precisa provar que é capaz de cumprir. Mas, para que o negócio funcione, ele precisa também provar que é capaz de não cumprir se pagarem. É uma reputação construída em sangue e em palavra. Enquanto isso, Santo Agostinho fica para trás como um corpo ferido. A destruição não é só material, é administrativa. Uma cidade pequena, quando perde casas, perde armazéns, perde ferramentas, perde comida, perde documentos, perde gente, perde a capacidade de se organizar. E, numa fronteira, perder capacidade de se organizar é quase perder o direito de existir. O impacto psicológico é enorme. A Flórida espanhola, que já vivia de remessas e de esperança, agora vive de trauma. O rumor do ataque se espalha. Não apenas vieram piratas, mas vieram ingleses, vieram do sul, vieram do mar, entraram como faca. E rumor em colônia vira política. Governadores escrevem cartas mais desesperadas. Pedem mais homens, pedem mais pólvora, pedem fortificação de verdade, pedem navios de patrulha, pedem tudo que antes era pedido com formalidade e agora é pedido com urgência. E, do lado inglês, o feito vira conversa de taverna com gosto de vitória. Port Royal adora uma história que mistura audácia e humilhação espanhola. O nome de Searle circula como moeda, mas essa moeda tem prazo. Porque Port Royal não é um lugar que constrói estátuas, é um lugar que consome reputações. Hoje, herói. Amanhã, concorrente. Depois de amanhã, problema. O saque de 1668, então, é ao mesmo tempo ápice e armadilha. Ápice,
porque mostra que um homem com navio rápido, informação certa e disciplina suficiente pode atingir um ponto que parecia fora do alcance. Armadilha porque, ao fazer isso, ele acende luzes demais. A Espanha, que talvez tolerasse pequenos ataques no circuito habitual, como uma doença crônica do Caribe, não tolera bem a ideia de que sua fronteira atlântica pode ser violada desse jeito. A resposta pode ser lenta, mas ela vem, e quando vem, muda o ambiente. Mas naquele momento imediato, o que existe é a contabilidade do horror. Quantos reféns? Quanto saque? Quantos homens perdidos? Quanta pólvora gasta? Quanta água consumida? E, sobretudo, quanto disso pode ser convertido em dinheiro real, em mercadoria vendável, em pagamento que não seja promessa, porque o bucaneiro não vive de glória, vive de conversão. Um tecido roubado precisa virar moeda. Uma peça de prata precisa ser derretida ou vendida. Um refém precisa virar resgate. E cada etapa dessa conversão tem risco. O risco de ser enganado, o risco de ser capturado, o risco de ser traído por intermediário, o risco de a própria tripulação achar que recebeu menos do que merece. A tripulação, aliás, é outro relógio. Homens que aceitaram subir para a Flórida por promessa de ganho não aceitam voltar com prestígio no bolso. Eles querem parte. Querem agora. E se não recebem, a lealdade evapora. Um capitão pode ser respeitado no ataque e odiado na divisão. E no mundo bucaneiro, ódio a bordo é sentença. Então Searle precisa dividir, precisa pagar, precisa manter a máquina funcionando e, ao mesmo tempo, precisa guardar o suficiente para si para que o golpe tenha sentido pessoal. É a contradição do ofício. O capitão precisa ser generoso para continuar capitão, mas precisa ser ambicioso para continuar arriscando. E tudo isso acontece sob a sombra do que ficou para trás. Uma cidade fumegante, uma fronteira ferida, famílias separadas e a certeza de que o mapa, aquela carta náutica manchada, ganhou uma nova mancha que não sai com água do mar, a mancha da prova. Porque depois de 1668, Santo Agostinho deixa de ser apenas um nome no canto do papel, vira um precedente. E precedentes em impérios são perigosos. Para a Espanha, porque exigem resposta. Para Searle, porque exigem repetição. E repetir é sempre mais difícil do que surpreender. A fumaça que ele imaginou no horizonte não é só fumaça de casas. É fumaça de política. É fumaça de perseguição futura. É fumaça que sobe e, com o vento certo, viaja para longe, levando junto uma mensagem simples e cruel. O cinturão defensivo tem buracos. E quem mostrou o buraco por um instante parece invencível. Por um instante. No mar, o instante passa rápido. A costa some. O navio se afasta. Os reféns choram baixo, economizando voz. Os bucaneiros contam, recontam, discutem, riem alto demais, como se o riso pudesse afastar a ideia de que, agora, o mundo inteiro sabe que eles existem. E Searle, com a carta náutica manchada de novo aberta, não olha para o norte. Olha para as rotas de fuga. Porque o saque termina quando a perseguição começa. E a perseguição no Caribe do século XVII é a outra metade do mesmo mapa. A perseguição começa quase sempre como um boato que ganha casco e vela. Primeiro é só a sensação de que o ar mudou, que o mar, antes cúmplice, ficou cheio de olhos. Depois vem a notícia atravessando canais oficiais e clandestinos ao mesmo tempo. Um mensageiro que escapou pelo mato, um pescador que viu fumaça e correu para contar, um padre que escreve com a mão tremendo, um soldado que jura ter reconhecido a língua dos atacantes. E, quando a notícia chega aos lugares onde existem navios de verdade, Havana, San Juan, Veracruz, às vezes até Cádiz por via de papel, e carimbo, ela já não é apenas um saque, ela vira um insulto ao sistema. Santo Agostinho não era a cidade mais rica do Império Espanhol. Não era Cartagena, não era Havana, não era Portobelo. Era outra coisa. Era um prego fincado na madeira úmida da Flórida, um posto avançado que dizia: aqui também é Espanha, mesmo quando a Espanha parecia longe demais para ouvir. E é justamente por isso que o golpe dói. Porque não se trata de perder prata, trata-se de perder autoridade. A resposta espanhola, nesse século XVII, de distâncias e atrasos, não tem a velocidade que a imaginação moderna exige. Não há telégrafo, não há vapor, não há ordem do dia chegando em horas. Há papel, há selos, há navios que dependem de vento, há correntes que empurram para onde querem, há tempestades que rasgam velas e atrasam tudo. Mas a lentidão não significa indiferença. Significa que a vingança, quando vem, vem como maré. Não se vê no primeiro minuto, mas quando se percebe, já está subindo. E, enquanto a maré sobe, Robert Searle precisa fazer o que todo bucaneiro aprende a fazer melhor do que lutar:
desaparecer sem deixar rastro claro. O navio não pode simplesmente voltar para Port Royal como quem volta de uma pescaria. Voltar direto é convidar a patrulha a seguir a trilha. É levar o inimigo pela mão até a porta do mercado onde o saque será vendido. Então ele faz o que o ofício manda. Muda de rota, procura enseadas, usa ilhas como cortina, evita as rotas óbvias. A carta náutica manchada, aquela folha dobrada e reaberta 1000 vezes, vira um tabuleiro de xadrez onde cada casa tem preço. Um canal estreito pode ser proteção contra navios maiores, mas também pode ser armadilha se o vento morrer. Uma ilha pode oferecer água doce, mas também pode ter olhos espanhóis, ou índios que não querem visita. Um porto pode ser abrigo, mas abrigo é também lugar onde se fala demais. E falar demais mata. Porque o saque, para virar riqueza, precisa virar mercadoria. E mercadoria precisa de comprador. E comprador precisa de confiança. E confiança nesse mundo é uma coisa suja. Nasce de favores, de subornos, de parentescos, de promessas feitas em voz baixa. Port Royal, com suas tavernas cheias de fumaça e seus cais onde a lama mistura a água do mar com restos de carga, é uma máquina de transformar violência em dinheiro. Mas é uma máquina que cobra comissão. Cobra em taxas oficiais quando convém. Cobra em propina quando não convém. Cobra em silêncio comprado. E, sobretudo, cobra em instabilidade. Hoje o governador fecha os olhos, amanhã abre. Hoje a coroa inglesa tolera, amanhã manda recado. Hoje a guerra não declarada permite tudo. Amanhã um tratado muda o humor do mundo. O bucaneiro vive nessa ambiguidade como peixe em água turva. Só que água turva também esconde anzol. Depois de 1668, a Espanha tem motivos para apertar o cerco. Não apenas por Santo Agostinho em si, mas pelo precedente. Se um grupo de ingleses consegue subir, desembarcar, tomar uma cidade e sair com reféns, então nenhuma ponta do mapa está realmente segura. E o Império Espanhol, que se sustenta tanto em símbolos quanto em fortalezas, não pode permitir que o símbolo apodreça. A Flórida, já frágil, vira prioridade de papel. Cartas e mais cartas pedindo reforço, pedindo pólvora, pedindo homens, pedindo uma fortificação que não seja madeira e terra. O pedido não nasce do luxo, nasce do medo. Medo de que o próximo ataque não seja um golpe, mas o começo de uma presença inglesa permanente. E aí aparece o paradoxo cruel. O ataque de Searle ajuda a justificar, do lado espanhol, exatamente aquilo que tornará ataques futuros mais difíceis. A janela histórica que permitiu a surpresa começa a se fechar, não de uma vez, aos poucos. Com cada carta enviada, com cada patrulha que passa a olhar a costa com mais atenção, com cada rumor que faz um sentinela dormir menos, com cada decisão de reforçar guarnições, de reorganizar milícias, de manter pólvora seca e mosquetes prontos. Só que, para Searle, a vida não espera a reorganização do inimigo. A vida cobra agora. Cobra na forma mais banal e mais perigosa. A divisão do saque. A bordo, depois do ataque, a euforia dura pouco. O cheiro de fumaça fica na roupa, o sal seca na pele e a realidade volta como uma dor no dente. Quantos homens morreram? Quantos ficaram feridos? Quanto de pólvora foi gasto? Quanto de comida foi consumido? Quantos dias de água restam? E, principalmente, quanto cada um vai receber? O bucaneiro não é um soldado regular com soldo fixo. Ele é um investidor armado. Ele entrou no navio com a própria vida como capital. E ele quer retorno. A tripulação mede o capitão por duas coisas: se ele os leva à presa e se ele divide de um jeito que pareça justo. Pareça é a palavra-chave, porque justiça ali é matemática misturada com ressentimento. Um homem que perdeu um amigo no ataque acha que merece mais. Um homem que se arriscou na linha de frente acha que merece mais. Um artilheiro acha que sem ele ninguém teria entrado. Um piloto acha que sem ele todos teriam encalhado. E o capitão no meio precisa manter a autoridade sem parecer ladrão. É nesse ponto que muitos líderes caem, não no combate, na contabilidade. E contabilidade no Caribe do século XVII é um inferno de detalhes. Um baú de moedas é fácil, mas e os tecidos? E as peças de prata que precisam ser pesadas? E os objetos religiosos que podem ser ouro ou apenas dourados? E as mercadorias que estragam com umidade? E os reféns que não são coisa e ainda assim são tratados como garantia de pagamento? Cada item tem valor incerto. Cada item pode ser contestado. E cada contestação pode virar faca. Searle precisa, então, fazer o que o ofício exige, transformar o saque em promessa de pagamento. E promessa para homem armado é sempre frágil. Ele pode dizer, quando vendermos em Port Royal, cada um recebe sua parte. Mas até chegar a Port Royal, a mar, a patrulha, a tempestade, a traição,
e, mesmo chegando, há o risco de o governador confiscar parte, de um comerciante pagar menos, de um intermediário sumir. A tripulação sabe disso, e por isso pressiona, quer parte em espécie, quer parte agora, quer parte em algo que possa esconder e vender por conta própria. Só que isso destrói a operação, porque se cada um sai com seu pedaço, o capitão perde o controle. E sem controle não há próxima viagem, não há disciplina, não há medo, não há promessa. A carta náutica manchada, nesse momento, não é só rota, é lembrete de que o mar não perdoa a desunião. Um navio dividido é um navio morto. E há ainda os reféns. Reféns são lucro potencial, mas também são peso. Peso físico, porque ocupam espaço e consomem comida. Peso moral, porque aumentam a tensão a bordo. Peso estratégico, porque obrigam o capitão a tomar decisões que podem parecer fraqueza para seus próprios homens. Um refém valioso precisa ser mantido vivo, e isso significa impedir que um bucaneiro bêbado o mate por diversão ou vingança. Significa impor regras, significa punir. E punir, num navio de homens que se consideram livres, é sempre arriscado. Além disso, reféns são um convite à armadilha. Para receber resgate é preciso contato. Contato significa encontro. Encontro significa chance de emboscada. Os espanhóis podem fingir negociação e trazer soldados escondidos. Podem mandar um navio com dinheiro e junto canhões. Podem prometer pagamento em um ponto e atacar em outro. Podem tentar atrasar para ganhar tempo e reunir força. E o bucaneiro, que vive de surpresa, odeia ser colocado na posição de quem espera. Esperar é perigoso. Esperar dá tempo ao inimigo. Esperar dá tempo à doença. Esperar dá tempo ao motim. Então o resgate vira um jogo de nervos. Mensageiros vão e voltam. Às vezes um refém é liberado como prova de boa-fé, com uma carta curta, escrita com pressa, exigindo pagamento e ameaçando o resto. Às vezes o capitão manda um pedaço de informação, um nome, uma descrição, para provar que tem quem diz ter. Às vezes o lado espanhol tenta negociar valores, como se estivesse comprando açúcar e não vidas. E no meio, o tempo passa. O sol nasce e se põe. A água apodrece em barris. A comida cria bicho. Feridas infeccionam. O calor e a umidade fazem o navio cheirar a madeira molhada e suor velho. E enquanto isso, a política muda. Porque o Caribe dos anos 1660 e início dos 1670 é um lugar onde tratados europeus têm consequências tropicais. A Inglaterra e a Espanha oscilam entre hostilidade aberta e acomodação desconfortável. Governadores coloniais recebem instruções que podem ser interpretadas de maneiras diferentes. Um homem como Searle pode ser útil num mês e inconveniente no seguinte. Útil porque enfraquece o inimigo e enriquece a colônia. Inconveniente porque provoca retaliação, atrapalha comércio, cria crises diplomáticas. Port Royal, que vive de saque e de comércio ao mesmo tempo, é um lugar onde a moral é sempre negociável, mas a conveniência é soberana. Quando convém, o bucaneiro é corsário, homem de guerra irregular, ferramenta do império. Quando não convém, vira pirata, criminoso que deve ser contido para preservar acordos. A diferença muitas vezes não está no que ele fez, mas no que o mundo decidiu chamar aquilo naquela semana. Searle, depois de Santo Agostinho, carrega um feito grande demais para ser ignorado e incômodo demais para ser abraçado sem custo. Ele é propaganda viva da vulnerabilidade espanhola, e propaganda é faca de dois gumes. Serve para inflamar os seus, mas também para provocar o inimigo. Do lado espanhol, a humilhação se transforma em papelada e em pedra. A decisão de construir defesas mais sólidas em Santo Agostinho, aquilo que mais tarde se materializa no grande castelo de Coquina, o Castilho de São Marcos, não nasce do nada. Nasce de ataques como esse, de incêndios, de reféns, de cartas desesperadas. A Espanha aprende, do jeito mais caro, que madeira queima e terra cede. Aprende que a fronteira atlântica precisa de um dente de pedra, e pedra, uma vez colocada, muda o jogo. Não impede ataques, mas os torna mais caros, mais lentos, mais arriscados. E, ao mesmo tempo, a Espanha aprende a olhar para o mar com outra atenção. A Flórida, antes vista como periferia, passa a ser vista como porta. Porta para o interior, porta para rotas, porta para a honra. E portas, quando são arrombadas, ganham tranca. Para Searle, isso significa que o golpe de 1668 é, paradoxalmente, um sucesso que encurta o futuro. Ele mostrou que era possível e, ao mostrar, ajudou a tornar menos possível, mas o mundo bucaneiro não é feito de planejamento de décadas, é feito de ciclos curtos, de viagens, de oportunidades, de homens que envelhecem rápido, queimados de sol e de pólvora. E é aí que a história dele começa a escurecer.
Porque depois do grande saque, vem a pergunta que nenhum capitão gosta de ouvir, mas que a tripulação sempre faz com os olhos. E agora? Agora que o nome está alto, agora que o inimigo está alerta, agora que a presa fácil vai ficar mais rara, o que se faz? Repete-se o golpe, procura-se outro alvo, volta-se ao circuito habitual de navios mercantes e pequenas cidades, ou tenta-se algo ainda maior para manter a reputação? Reputação nesse mundo é capital, mas é capital volátil. Se você não usa, evapora. Se você usa demais, explode. E há outro problema. A concorrência. Port Royal não é um clube exclusivo. É um mercado de violência. Outros capitães ouvem a história de Santo Agostinho e pensam, se ele conseguiu, eu também consigo. Alguns tentam imitar, alguns tentam superar, alguns tentam roubar tripulação oferecendo divisão melhor, alguns tentam roubar informação. E informação no Caribe é ouro mais puro do que o ouro. Saber onde está um navio, saber quando uma frota sai, saber qual cidade está com guarnição fraca, saber qual governador está distraído. Isso vale mais do que canhão. Searle, para continuar relevante, precisa continuar conectado a essas redes. Precisa de informantes. Precisa de pilotos que conheçam barras e canais. Precisa de comerciantes que comprem mercadoria roubada sem fazer perguntas demais. Precisa de proteção política suficiente para não ser preso quando pisa no cais. E cada uma dessas necessidades é uma corrente no tornozelo. Porque informante pode vender a informação para outro. Piloto pode exigir mais. Comerciante pode chantagear. Proteção política pode acabar com uma carta vinda de Londres. E Londres, naquele tempo, é um lugar distante, mas suas decisões atravessam o Atlântico como tempestade. Você não vê nascer, mas sente quando chega. A década de 1670 se aproxima com um clima de rearranjo. A Inglaterra, que consolidou a Jamaica como base desde 1655, precisa administrar o que criou. Uma colônia rica, mas também um ninho. De homens armados acostumados a viver fora da lei quando convém, esses homens são úteis contra a Espanha, mas perigosos para qualquer tentativa de normalizar relações, e normalizar relações significa comércio. Significa açúcar, tabaco, escravos, impostos. Significa dinheiro mais estável do que o saque. O bucaneiro, então, começa a ser visto com olhos diferentes. Não como herói romântico. Isso é invenção posterior. Mas como ferramenta que pode ser guardada na gaveta ou jogada fora quando enferruja. Searle sente isso na pele. Não necessariamente em um decreto claro, mas em pequenas mudanças. Um porto que antes era acolhedor e agora faz perguntas. Um oficial que antes sorria e agora exige papel. Um comerciante que antes pagava bem e agora paga menos, alegando risco. Um rumor de que a Espanha está pressionando por punições. Um rumor de que certos capitães serão sacrificados para mostrar boa vontade. E no meio desse mundo de rumores, há a realidade mais simples. A morte ronda. Morte por combate, claro. Mas também morte por febre, por ferida mal cuidada, por água ruim, por briga de taverna, por faca no escuro. A vida de um bucaneiro é curta não porque ele seja sempre atacado por grandes navios, mas porque ele vive num ambiente onde tudo conspira. Para encurtar o tempo. Clima, doença, violência, álcool, pólvora, orgulho. Robert Searle morre em 1671. O ano por si só já diz muito. 3 anos depois do golpe que o colocou no centro das conversas, 3 anos num mundo em que 3 anos podem ser uma eternidade de mar e sangue. As circunstâncias exatas da morte se perdem no nevoeiro típico desse tipo de vida. Vidas que deixam mais rastros em boatos do que em arquivos. Mas o contexto é claro como o sol do meio-dia. Ele não morre velho, não morre aposentado, não morre cercado de segurança. Morre dentro do mesmo ecossistema que o alimentou. Violência e instabilidade, como sempre. E isso é o preço real do saque, não o preço pago pela cidade. Embora esse tenha sido brutal, mas o preço pago pelo próprio saqueador. A impossibilidade de transformar o golpe em estabilidade. Porque o que seria poder duradouro para um homem como Searle? Terra, título, cargo, uma casa sólida, uma frota própria? Para isso, ele precisaria de algo que o mundo bucaneiro raramente oferece. Legitimidade contínua. Precisaria que a coroa o reconhecesse e o protegesse. Precisaria que o comércio o aceitasse sem medo. Precisaria que seus homens o seguissem não apenas por ganância, mas por lealdade institucional. E nada disso combina com a lógica do saque. O saque é um relâmpago. Ilumina tudo por um segundo. Depois apaga. E, quando apaga, deixa você no escuro, com o cheiro de queimado e a certeza de que agora todos sabem onde você esteve. Santo Agostinho, por sua vez, não desaparece. A cidade se reconstrói como pode,
com madeira nova, com mãos cansadas, com ajuda que chega tarde. O trauma vira rotina. A memória do ataque vira história contada em família, vira aviso para crianças, vira argumento em cartas oficiais e, com o tempo, vira pedra. Pedra de fortaleza, pedra de política, pedra de império tentando corrigir o que a surpresa revelou. E Port Royal continua. Continua bebendo, comprando, vendendo, rindo alto, enterrando o homem cedo. Continua sendo esse lugar onde a lei é flexível e o mar é absoluto. Mas até Port Royal, com toda a sua fama de cidade pecadora e rica, é frágil. Vive de um equilíbrio instável entre tolerância e repressão, entre guerra e comércio, entre o útil e o inconveniente. Searle é um produto perfeito desse equilíbrio. Um navegador e líder capaz de disciplina tática quando precisa, capaz de manter homens juntos, tempo suficiente para atravessar mar, difícil e golpear um alvo improvável. E, ao mesmo tempo, um homem dependente do caos para lucrar, dependente de um mundo onde a violência é moeda e a moral é negociada no balcão. Ele precisa de ordem para vencer e de desordem para ganhar. E essa combinação, por definição, não constrói futuro. Consome presente. A carta náutica manchada volta então como imagem final desse tipo de vida. Não como poesia, mas como ferramenta marcada por dedos sujos, por gotas de água salgada, por manchas que podem ser vinho, sangue, gordura de lamparina, linhas de rota traçadas com cuidado, promessas de vento favorável, cálculos de corrente e, por cima de tudo, a lembrança de que cada linha no mapa é também uma linha de risco. O mapa promete fortuna, mas o mapa também conduz ao mesmo destino repetido: fogo, reféns e fuga. E no fim, para muitos desses homens, conduz a uma morte que não vira monumento. Vira nota de rodapé, vira rumor, vira silêncio. Robert Searle atravessou o cinturão defensivo espanhol e feriu uma cidade que, no papel, deveria estar protegida pela distância e pela bandeira. Fez isso porque o mundo, naquele momento, tinha brechas, rivalidade imperial, logística espanhola frágil na Flórida, redes de informação que cruzavam portos e tavernas, e uma economia de resgate que transformava pessoas em pagamento. Ele venceu no curto prazo. E o próprio sistema que o favoreceu, esse sistema de tolerância oportunista, de guerra sem declaração clara, de mercado de saque, tratou de lembrá-lo do que ele era: útil enquanto rendia, descartável quando complicava. No mar, a glória dura menos do que a fumaça. E a fumaça, quando o vento muda, volta para o rosto de quem a acendeu.